Bom dia, pessoal! Bom dia! Tem gente animada aí hoje? Tem gente com muita energia para mais um Tropa de Elite, né? Que foi aberto para todo mundo do Exército, os nossos iniciantes, Whites, Blues, temos até Golds aqui também presentes, porque hoje é muito especial. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Thay, né? Vocês viram na última aula, quem perdeu... Todas as aulas ficam gravadas na sua plataforma, tá? Então, assistam lá. A Thay contou um pouquinho da transformação da vida dela, desde o iniciozinho. E hoje a gente vai ter imagens exclusivas sobre isso e mais detalhes, né, Thay? Bom dia, tudo bem? Bom dia, queridos! Bom dia, Deb! Bom dia, Lê! Ó, eu queria pedir duas coisas para vocês. Duas coisinhas. Primeiro... Por favor, dê um bom dia para a gente. A gente chega aqui tão lindas, esbeltas, cheirosas. Bom dia! Bom dia! Você dançando aqui já. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigada, bom dia. Abram as câmeras. É isso que eu ia falar. Gente, só tem a minha tela inteira, a principal tá de câmera fechada, meu. Abre a câmera, galera. Ó, quem não tiver de câmera aberta, a gente vai começar a retirar da sala, hein? Vixe, olha, vai de cá, hein? Vai de cá. Vamos limpar essa câmera, gente, de cara amassada mesmo, do jeito que tá mesmo, fica meio de longe, assim, ó, tá? Ninguém vai ficar reparando na tua cara. Vamos, abram as câmeras, gente. A gente quer ver vocês, quer conhecer, sem vergonha, sem nada, tá? Ó, tô falando do fundo do coração, gente. É muito ruim conversar no Zoom com câmera fechada. Sério. Eu fico aqui assim, eu vou olhar pra quem, velho? Ninguém tá me olhando. Ó, a sensação que dá é que você não tá prestando atenção, você não tá aqui com a gente. E outra, amigo, tu vai começar a ter mentoria com o Caio e com o Flávio, você acha que você vai ficar de câmera aberta? Flávio bota você pra fora da sala. Ele acha isso um absurdo de desrespeito. Então, na boa, se acostuma, câmera aberta, já sabe que vai vir pra reunião, mesmo que você... Pô, mas eu ia fazer agora. Se vira. Deixa a câmera aí de um jeito, não tem problema não. Só não deixa peladão. O resto não tem problema. Tá de boaça. Eu aceito você do jeito que você é. Com muito amor e carinho. O resto não tem problema não, beleza? Ô, Thay, só antes da gente começar, vamos aproveitar que tem quase 100 pessoas aqui na sala, ó. A gente quer conhecer, vamos reconhecer as pessoas que fecharam o terço estrela cheia, gente, na semana. Aqui nós temos Whites, Blues e Golds. Quem que fechou o terço a estrela, levanta sua mãozinha, fazendo favor. Aqui, ó, embaixo tem reações, aí você clica em levantar a mão. Quem que fechou o terço a estrela cheia? Ó, quanta gente boa. Amanda, que é do Ian, Amanda arrebentou aí como Blue. O Oséias, que é da equipe da Gabi também, né, Oséias? Arrebentando, lembra do tab passado, o Oséias todo ali, né, perguntando como é que eu faço para conseguir mais e tal. Conseguiu, né, Oséias? Foi difícil? Foi não. Não, difícil não é simples, mas também não é fácil, só fazer o que tem que fazer mesmo, né? Isso aí. E Luísa, parabéns, Luísa da equipe da Débora, dos Transformers, né? Vindo constante, vocês estão sempre vendo esses três aqui, ó, na salinha, mandando gol, estão crescendo, estão evoluindo. Parabéns, viu? Parabéns bastante para vocês três, tá? Espero que, novamente, na próxima semana, vocês estejam aqui demonstrando a constância ainda, tá? Então, vamos começar? Vamos lá, Thay? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro... Bom dia de novo a todos os Whites, Blues e Golds presentes. Se tiver algum Black, talvez a conversa seja um pouquinho repetida. A gente teve esse papo ali na quarta ou foi na quinta-feira, mas se quiser ficar também, vai ser um prazer. Eu acho, não sei, eu acredito que a maioria de vocês são mais recentes. Não sei se a maioria é da primeira e da segunda turma. Mas eu entrei na primeira turma, que foi em junho de 2020. Eu entrei, inclusive, junto com o Diego, com o Nath, com o Virmon. Eu não sei se a Lê é da primeira turma. Você é da primeira turma, amiga? É da primeira turma, enfim. Entrei com essa galera toda aí. E eu vou resumir um pouquinho para vocês, tentar ser mais breve possível, porque eu sou muito detalhista quando eu começo a contar a história. Então vai ser um desafio, deixa eu tentar, vamos lá.
Para vocês se situarem um pouquinho, né? Em 2020, qual era o cenário da minha realidade? Eu sou filha de 2 pais taxistas aposentados do táxi atualmente, mas sim, meu pai e minha mãe rodavam táxi. Não era apenas o meu pai, era meu pai e minha mãe. Inclusive, minha mãe foi muito conhecida por aquela mulher que rodou táxi até os 9 meses. Minha mãe rodou táxi mesmo comigo na barriga até os 9 meses, com barrigão e tudo mais. Já trabalhou de várias coisas, como secretária, motorista particular, passadeira, enfim, várias coisas, cozinheira, mas o táxi foi o forte dos dois, porque eles já atuavam no táxi há muitos anos. E aí, qual era o cenário de 2020? A minha mãe tinha sido diagnosticada com artrite reumatoide em 2019, um estágio considerado severo naquela época. Hoje em dia está severo master, gente, não sei nem explicar, mas naquela época já era considerado severo o estágio dela. Então, ela teve que ser encostada pelo INSS. Minha mãe conseguiu ser encostada pelo INSS. E o meu pai, ele estava rodando táxi, só que veio a pandemia. Para quem não se lembra, a gente estava em isolamento social apenas 3 anos atrás. Então, em março de 2020 veio a pandemia, eu estagiava num resort aqui na Bahia, chamado Costa do Sauípe. Eu fui desligada do resort com muita facilidade, estagiário não tem direito a nada, então vai embora, recebeu o que já trabalhou, te manda daqui. E aí eu fui desligada do resort e meu pai não tinha como rodar táxi, não tinha quem pegar na rua, estava todo mundo em isolamento, eu estava em quarentena, esse era o cenário. E aí, eu morava na época, eu já contei essa história, algumas pessoas já devem ter ouvido algumas vezes, mas é igual aquela história do ônibus do Flávio, né? Ele conta há 30 anos, eu vou contar há 30 anos esse cenário, não tem jeito. Mas a casa dos meus pais era uma casa realmente muito simples, sem piso, literalmente, só tinha piso no banheiro mesmo, para a coisa ficar menos pior, mas era uma casa sem piso, sem forro, não tinha interruptores, não tinha... Espera, deixa eu colocar aqui. Não tinha... Vou botar você também, amiga, aqui comigo. Vou fazer companhia. Não Pode tinha... você até para eles verem você na tela. Aí, se você quiser ver eles, você no seu deixa como galeria, mas deixa você... tá bom, tá bom. Então deixa eu vê-los aqui. Senão eu fico olhando só para minha cara. Não tinha interruptor. Sabe interruptor? Você acende a luz. Não tinha isso. A minha casa tinha umas lâmpadas penduradas nos cantos das paredes, e aí, para a gente ligar essa lâmpada, a gente tinha que rachar ela, virar, apertar, e para a gente apagar, a gente folgava a lâmpada. Essa era uma das realidades. Goteira tinha de monte, não tinha porta nos cômodos, era cortina, tinha vários... Esse era o cenário da realidade. Só que, assim, dentro da pandemia, as coisas ficaram pior. O cenário financeiro da minha família já não estava legal há muito tempo. A gente nunca passou fome, necessidade, não chegou nesse ponto. Mas já não estava muito legal há muito tempo. Estava vivendo uma escassez muito grande, no sentido de... olha, não pode comer 2 pratos de comida. Lembra-se que tem seu irmão, seu pai, entendeu? Era nesse cenário, nesse tipo aqui. Não pode comer 2 pratos. Tem mais boca para comer. E aí, quando foi ali entre março e maio de 2020, eu já estava assim, passando por eu como pessoa, né? Por uma fase muito ruim. Primeiro, porque era muito ruim ver meus pais naquela situação, né? O meu pai super preocupado, querendo rodar táxi na pandemia, assim, sem ninguém para pegar, no desespero, vai fazer o quê? Minha mãe, ela ainda andava na época, então, como a parede era de cimento e ela andava com muita dificuldade, ela se apoiava na parede. E como a parede era de cimento, isso aqui de minha mãe sempre ficava ralado, o banheiro era distante da cama, então coisas assim que eu ficava morrendo de dó dela, né? E eu como pessoa, porque na época eu já estava com 24 anos e 24 anos vivendo debaixo do teto de pai e de mãe, para a Tayana, era um absurdo. Eu já não queria mais aquilo ali para mim. Ficar vivendo no teto de pai e de mãe, dependendo de pai e de mãe. Eu não queria... Eu nunca gostei, na verdade, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu queria trabalhar. Comecei a trabalhar, de fato, desde os 15 anos, panfletando, segurando bandeira, né? Mas não queria mais depender de pai e de mãe. E meus pais, mesmo com toda a dificuldade, eram muito
e zelavam muito por mim. Então, às vezes, meu pai saía de não sei aonde para me pegar em casa e me deixar no ponto de ônibus. Sabe, com pena, porque eu saí de casa às 6 da manhã. Então, assim, não queria mais dar esse trabalho, eu não queria mais depender de pai e mãe. Então, aquele cenário ali de caos, todo aquele complexo vivendo dentro daquela casa, foram 3 meses muito difíceis, assim, foi... E problema financeiro, galera, é muito problema emocional da família, estabiliza mesmo, é muito difícil uma família manter o equilíbrio emocional, sabe? Aquela coisa linda de família, quando o financeiro tá uma miséria, é muito difícil, né? Tá muito à flor da pele a situação, então um culpa o outro, entendeu? Um restringe o outro, fala do outro. E aí, em maio, foi quando o Pedro, para quem não conhece, Pedro é Black, do time Acarajé, e é meu namorado, a gente já tá junto há 6 anos. Ele que me apresentou ao Flávio, ele que me apresentou a WSP, ele foi aquele que recrutou uma Blue. Um Blue que recrutou uma White. Ele, na época, não era um blusão, de fato, ele não tinha entrado no projeto, ele estava no processo seletivo comigo, mas ele já tinha comprado a ideia, ele já era muito comprado com o Flávio, então ele me vendeu a WSP mesmo sem resultado. Então, ele basicamente me recrutou. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu conheci a WSP, ali em maio, mais ou menos, foi mais ou menos esse período que a gente está agora, meado de maio, e junho começou as aulas, o treinamento, e o showtime foi no dia 12, né? Só que no meu primeiro mês, para resumir para vocês, foi um mês um pouco difícil, porque eu era muito resistente. Eu hoje consigo enxergar o cenário do porquê que eu não fui tão rápida quanto eu poderia ter sido. Porque eu era muito resistente, eu não fazia exatamente o que o Flávio orientava nas aulas, eu não pegava no volume, no PTL, me concentrava, foco, me dedicava, eu não fazia nada disso. Eu fazia um trabalho meia boca mesmo, eu ligava de 1 às 5 da tarde, eu não ligava à noite, eu não ligava no final de semana, eu não pegava referente de todo mundo, o ego estava inflado, porque assim, eu era uma universitária da área de saúde, eu queria ser nutricionista, e aí me coloquei no papel de vendedora de curso de inglês, então assim, várias coisas me faziam não fazer o que eu deveria fazer. Essa é a realidade, por isso que o primeiro mês para mim foi bastante desafiador. Então, desde a primeira semana, inclusive, o próprio Diego já aparecia no top 3. Todos, desde a primeira semana o Diego aparecia, o Lucas Vilma apareceu, a Nath apareceu, sabe? Uma era já aparecia naquele Roger, Quintela já aparecia no top 10, e eu fazia uma matrícula por semana, literalmente. E aí teve um domingo, que foi na data do dia 12 de julho de 2020, foi um domingo, chuvoso, eu lembro exatamente da cena. Houve uma briga na minha casa, muito séria, por conta mesmo dessa questão financeira, e foi quando eu decidi que no dia seguinte ia sentar o bumbum na cadeira e eu ia ligar até fazer uma matrícula, que eu precisava fazer aquela matrícula de todas as formas possíveis, não porque eu era apaixonada pelo caminho, não porque eu era comprada pelo caminho, essa não foi a minha realidade, mas porque eu precisava daquela comissão o mais rápido possível. Então, eu tinha decidido que na segunda-feira seria, não minha virada de chave, eu não pensei assim, mas eu pensei, vou sentar a porra da bunda da cadeira e eu só vou sair dessa cadeira quando eu fizer uma. Aí, tem umas fotinhas que eu compartilhei aqui com os Blacks para vocês entenderem, acompanharem o que eu estou explicando para vocês. Por favor, ignorem as caras e bocas. Eu, sinceramente, tô horrorosa nessa foto. Meu Deus do céu. Ó, não printa, não faz figurinha, hein? Vou atrás de você, eu faço uma auditoria aqui, viu, de quem está printando, fazendo figurinha. Tô logo avisando. Vamos lá, compartilhar essa foto. Vocês estão vendo aí ou não? Estão vendo a foto? É que eu não estou vendo vocês. Sim, amiga. Sim. Ó, tá vendo o fundo? Parede de cimento manchado, porque aqui escorria água às vezes por conta da chuva. Chão de cimento. Estão vendo aqui? Casa bem simples, sofá duro pra cacete. Aqui foi o meu aniversário de 23 anos, isso aqui foi em 2019. E aí, vocês percebem que não tinha cadeira, né, para receber os convidados? Então, minha mãe pegou uma cadeira emprestada no barzinho, fazendo propaganda gratuita da skin aqui. Essa era a minha realidade, essa era meus amigos, eu nunca tive vergonha, era a casa que eu morava.
tá tudo bem, não tinha esse problema, não. Eu estava aqui. E parece ser muito simples, tá, gente? Mas, de fato, obra de uma casa não é uma coisa muito barata. Tem uma outra foto aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu fechei aqui para pegar, peraí. Ela mostra, é uma foto bem legal, que mostra a parte superior aqui. Superior da casa, olha só essa foto. Aí, o Pedro aqui, ó. Olha o forro da casa, era assim. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma estrutura de laje. Bate a laje, tem a parte do cimento em cima, isopor, é mais ou menos assim, a estrutura de uma laje. Aí embaixo que você bota forro, gesso, embaixo disso aqui. Não tinha, mas não tinha dinheiro para fazer isso. Então, esse era o cenário, ó, chão de cimento. Vocês estão vendo? Dá para ver direitinho, né? Esse era o cenário. E aí, logo lá em maio, quando eu conheci a WSP, um pouquinho antes de eu entrar para começar a fazer as ligações, eu precisava de um dinheirinho extra. E, na época, eu acompanhava um programa do Joel J, eu acho que era no YouTube, no Instagram, não me lembro, chamado A Travessia. E nesse grupo da Travessia, o Joel estava dando ideias de como você podia fazer uma grana extra de casa. Foi desse programa, que eu tirei a brilhante ideia de fazer o brigadeiro. Eu comecei a fazer brigadeiro, porque estava chegando o Dia dos Namorados. Só que de maio a junho eu fazia algumas encomendas por conta de aniversário, Dia dos Namorados antecipado, porque não vai ver no dia exato. E eu comecei a fazer brigadeiro. Eu tenho uma foto muito legal, tem data, inclusive, ó. 11 de junho de 2020, eu estava fazendo brigadeiro. Inclusive, no dia 11 de junho de 2020, foi o Day 2. Foi o segundo dia de treinamento do Flávio, que ele dá aula de filosofia da empresa. Os mais novos, eu acho que não tenho certeza se tiveram isso, mas na época o Flávio fazia Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. Aí no dia 11 foi o Day 2, filosofia da empresa. Eu estava na casa dos meus sogros, fazendo brigadeiro, por quê? Porque lá tinha um espaço melhor para poder cozinhar, a cozinha era um pouquinho maiorzinha, era o lugar mais adequado para fazer esses serviços. A foto foi no dia 11 de junho de 2020. E aí, passou-se um mês de WSP, eu tive esse problema nesse dia, 12 de julho, tomei a decisão de sentar a bunda na cadeira para ligar. E aí, no dia que eu decidi que eu sentei a bunda, eu falei, eu vou sentar a bunda, vou ligar. Foi a primeira vez que eu comecei cedo. Eu comecei a ligar, tipo, 9 da manhã. Porque nos outros dias eu começava 1, 2 horas. Não tinha trabalho, tinha banana para fazer. Mas eu começava 1, 2 horas, a metida. Aí, a desumilde, que não ouviu o Flávio. É falta de humildade, né? O cara tá falando o que tem que fazer. A pessoa ignorante não fazia. Eu ligava, era 1, 2 horas da tarde. Eu tipo assim, é como se eu entrasse na salinha 2 horas da tarde, mas teve uma manhã inteira para fazer. Eu entrava 2 horas. E aí, nesse dia, eu comecei cedo. Nesse dia, eu comecei 9 da manhã. Eu nunca imaginei ter que acordar 9 da manhã, gente. 8 horas da manhã para ligar. Mas liguei. Aí, eu assisti uma aula do Flávio para me dar aquele gás de ânimo. E fui para o BTR. Liguei, fiz uma matrícula. Aí eu fiz uma matrícula ali mais ou menos no início da tarde. Fiquei super feliz. Eu já fazia dias que eu não fazia matrícula. Dias que eu não fazia matrícula. Fiquei mega feliz. Era a matrícula que eu precisava para me dar um... Opa, dá para fazer. Aí peraí, início da tarde, vou atrás de mais uma. Liguei, fiz a segunda. Eu nunca tinha feito 2 no dia. No dia 13 de junho de 2020, eu fiz 2 matrículas. Foi a primeira vez que eu fiz 2 matrículas no dia. E aos whites e os blues mais novos, não tinha strike na época, era só wall, galera. Só tinha wall. Era para você fazer 10 pontos, eram 10 CPFs diferentes. Eu fiz 2 pontos em um dia, mas com 2 CPFs diferentes. E eu fiquei super feliz. Porque a intenção era realmente ganhar aquela grana das 2 matrículas. Aí o meu objetivo daquele dinheiro eu já tinha alcançado. Aí eu pensei comigo mesma, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, não vou mudar nada, vou fazer igual. Vou começar a ligar cedo, vou sentar o bumbum na cadeira, vou assistir a aula do Flávio de novo, vou começar cedo, que eu vou atrás de mais uma pelo menos, mas eu já tá me assinando com 3. E na terça-feira eu fiz 3. Na terça. Eu não terminei com 3, eu fiz 3 na terça. Eu terminei a semana com 5 matrículas.
em 2 dias. Eu nunca tinha feito isso. Nunca. E detalhe, nessa época eu lia script. Eu não tinha script na cabeça. Eu tinha um script digitalizado, que eu ouvi lá do cara na entrevista, digitalizei, e eu li script. Eu fiz 5 matrículas, eu fiquei radiante com aquilo. Pensei, meu Deus, eu nunca tinha pensado na possibilidade da estrela. Sinceramente, eu olhava e falava, essa estrela não tô fazendo nem 2 na semana mesmo, eu continuava da estrela. Mas aquelas 5 era a pitada de esperança que eu precisava naquele momento para poder enxergar que era possível. Eu falei, se eu fiz 5 matrículas em 2 dias, eu vou bater essa estrela em 7, velho. Não é possível. Eu não vou mudar. Eu vou fazer a mesma coisa amanhã. Começou a quarta-feira. Aí, na época, a aula era à noite. A aula era 9 horas da noite. Então, eu fiz a mesma coisa. Acordei cedo, assisti uma aula gravada do Flávio e comecei a ligar às 9 da manhã. Liguei. 9 horas da noite, eu já estava com 4 matrículas. E como a aula da noite, o Flávio ele mostrava o ranking parcial, eu tinha aparecido no top 10. Junto com essa galera toda aí, Diego, Roger, para mim eram os alienígenas. Fora do normal, eu tinha aparecido. E aí o Flávio citou meu nome. Foi a primeira vez que ele falou, olha, Tayana, de Salvador, não tem estrela, será que é novata? Tayana, tô te esperando aqui no top 10. Eu falei, puta merda, cara, que loucura. E na época, ó, eu vou falar exatamente a verdade, porque talvez tenha alguém aqui que se identifique com isso. Eu não sou GV, tá, gente? Eu não segui o Flávio, não conheci a história do Flávio, eu conheci o Flávio na WSP. Eu já tinha assistido umas lives que ele participou, mas eu não era seguidora do Flávio, nunca fui. Inclusive, só comecei a seguir o Flávio depois que eu entrei na WSP e comecei a fazer uma produção razoável. Eu não segui o Flávio, eu não era fã do Flávio, GV, nada disso. Nada disso. Mas o impacto de estar no top 10 e ele citar meu nome foi uma coisa extraordinária para minha cabeça. Aquilo ali mexeu muito comigo. Que eu falei assim, caralho, velho. Se eu conseguir fazer 4 matrículas no dia, eu vou brigar por esse top 10. Vai que rola. Vai que rola. Quando eu vi, eu fechei a estrela na sexta, a primeira estrela. E aí eu entrei num flow, que é uma coisa muito pessoal. Você tem que entrar no flow para sentir o que a gente fala que é o flow. Não é uma coisa que dá para explicar. Eu cheguei num ponto que eu fiquei feliz pela estrela, mas eu não fiquei muito tempo comemorando, eu já queria a segunda. Fiquei feliz, pronto, vamos para a próxima. Um desafio para mim naquela semana era ligar no final de semana. Eu não ligava no final de semana. Para mim era um absurdo ligar no final de semana. Eu achava aquilo incômodo, inconveniência, master, blaster. E eu falei assim, porra, velho. Só que como eu tinha fechado estrela na sexta, eu estava muito bem no ranking. Para aquele ranking, né? Eu estava muito bem. Eu devia estar em quinto, sexto. E eu pensei assim, eu não quero cair. Eu sei que esses caras vão produzir no final de semana. Eu só tenho uma escolha, ou eu aceito cair, ou eu quebro esse muro na minha cabeça no final de semana. Meu primeiro domingo, galera, eu fiz 4 matrículas. No meu primeiro domingo. Fiz 6 matrículas entre sábado e domingo. Eu fechei 2 matrículas no sábado e 4 no domingo. Então, eu já estava com 16 matrículas. Que hoje somos 16 pontos, mas na época era só o 8 a 16 matrículas. E aí eu comecei segunda-feira no 4º, 3º lugar, alguma coisa assim. Eu estava muito, muito próximo ali do Diego, do Andrei, tinha uma outra pessoa brigando ali pelo top 3. E aí eu comecei mais cedo do que o normal, porque eu já tinha enxergado a possibilidade de entrar no top 3. Então eu comecei mais cedo, comecei a ligar 8h30, 8 horas da manhã na segunda. Foi a primeira vez que eu passei do horário, eu parava ali umas 8 horas. Entre segunda e terça, eu liguei até 11. Para mim, era até 11. E não tinha na época, só pra vocês entenderem, tinha na época Estados Unidos, Europa. Eu nem sabia que existia a possibilidade de você matricular alguém nos Estados Unidos. Não, eu estava no meu mundinho, gente, Androbogia ali, eu matriculando Salvador, interior da Bahia. Eu nem imaginei, eu vou pegar uns contatinhos com fuso horário uma hora mais cedo. Não tinha esse tipo de linguagem, ninguém falava isso em aula, eu não participava de grupo, era eu e meu mundinho ali, matriculando quem dava, matriculada, né? Ali, Salvador, entendeu? Então eu liguei até 11 horas. Eu falei, cara, eu vou ligar, liguei. Aí, se eu terminei com 10, 16... Talvez na segunda eu devo ter feito umas 5 matrículas. Algo bem parecido com isso aí.
na segunda. E aí na terça foi total all-in, porque eu já tava brigando pelo top 3, já não era mais top 3, já não queria mais top 3. Eu acordei na terça-feira, decidi pegar top 1. Falei, hoje eu vou brigar pelo top 1, já que eu tô aqui. Já que eu tô aqui, vambora. E aí nessa primeira semana, exatamente, vocês lembram que eu comecei a semana sem fazer nada? Aí eu só tomei uma decisão de fazer na segunda, aí terminei na terça com 5, aí eu decidi na quarta só bater estrela, na terça da semana seguinte eu já estava decidida a pegar o top 1, e peguei top 1, eu fiz 27 matrículas naquela semana, aí ficou eu, Andrei e o Diego em terceiro com 25. Eu fiz 27 matrículas, eu não estava entendendo nada. Nada, eu nem dormi direito naquele dia, não estava entendendo nada, o que foi que aconteceu, que revertério foi isso. Não entendi nada, só fiz. E eu acordei a quarta-feira naquele estado, assim, em transe, e foi a primeira vez que eu apareci no top 3, foi dentro desse cenário. Essa foi uma foto do... Vou pegar aqui para vocês, peraí. Essa foi a minha foto quando eu apareci no top 3, eu estava sentada no chão, de shortinho. Aqui, só para eu tentar desenhar esse cenário aqui para vocês. Aqui na minha frente tinha um beliche. Aqui é a casa do Pedro, tinha um beliche, aí a gente tirou o colchão do beliche, botou no chão para sentar. Aqui estava o meu notebook velhinho, o notebook era tão velho, gente, que eu comprei ele por R$300. Eu só comprei ele para poder utilizar para fazer trabalho de faculdade, no Word, em PDF, enfim, essas coisas. E eu não tinha o webcam no computador, nada disso. Então, eu peguei o meu celular na época, que era, sei lá, no iPhone 5C, 5S, entrei na live com ele e usei o meu computador para iluminar minha cara, tá vendo? Para ficar legal. Mas aqui você vê que eu estou num lugar simples, no chão e tudo mais. Eu acho que tem uma outra foto aqui, um vídeo que mostra melhor esse cenário. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem. Não sei se tem. Poxa. Não, peraí, calma, tem sim. É porque tem um agente Black que mandou várias fotos, eu acho que tem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. É isso mesmo, ele me mandou. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, tá vendo? Exatamente como eu tô falando para vocês, ó. Celular. Olha eu aqui, ó. Pelo celular que eu entrava na live. E eu tinha que deixar no carregador, porque o risco de descarregar era altíssimo. Aqui atrás o meu notebook me iluminando. Sabe que esse aqui é meu script. Tava meu script aberto. Aqui atrás. E aí naquela semana eu apareci no top 3. E aí vocês terem uma noção, na quarta-feira, mesmo sabendo que eu ia aparecer na aula ao vivo às 9 da noite, eu pensei comigo, pô, não quero chegar na aula ao vivo zerada, né? Naquele dia eu já tinha começado com 5 matrículas. Eu entrei num flow que eu não parei mais. Tanto que eu virei black eu acho que foi 1 mês e 2 semanas, 1 mês e meio, alguma coisa bem parecida com isso, porque eu fiquei em todos os top 3 na época, até virar black. Eu fechava 2 estrelas toda semana. 20, 25, 23. Nunca bati 3 estrelas. 3 eu não bati. Gostei ali, 27, 28, mas eu batia 2 estrelas toda semana. Aí na conta dá mais ou menos isso aí, 1 mês e meio, por aí. E aí o que acontecia? Na época, tinha o top 10. Tinha uma mentoria com o Flávio de top 10. E aí eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira pergunta da vida para o Flávio. Minha primeira pergunta para o Flávio foi a seguinte: naquela semana, naquele período que eu matriculei, tinha acumulado aí algo parecido com R$4.000, mais ou menos, 4.050. Você olhar ali na sua notinha, 4.050 para você receber, você fica maluca. Eu falei assim, porra, é essa? Aí eu cheguei para ele e falei assim, Flávio, eu tenho uma pergunta, eu tenho. Vou tirar algo em torno de R$4.000, não sei o que fazer com esse dinheiro, eu nunca ganhei esse dinheiro na minha vida. E aí ele fez assim, não mude seu padrão de vida, quite a dívida que tiver aqui, tá igual a dinheiro, que a pessoa fica rica se guardar. Eu falei, entendi. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro Flávio na minha vida. E aí não parei mais. E quando eu ganhei aquele dinheiro, que aquele dinheiro quicou na minha conta, foi a primeira vez que eu enxerguei de verdade que eu poderia resolver muita coisa aqui dentro, fazendo matrícula. Uma das coisas que eu fiz de muito importante, tem várias coisas, tá, gente, que eu fui fazendo enquanto Blue, Gold, Black, mas coisas simples que faziam muita diferença naquele momento, por exemplo, comprar fogão. O fogão da casa dos meus pais,
Vocês terem uma noção, era um fogão grande e tal. Na época, novinho, era muito bom, mas ele já tinha uns 10 anos de uso. Tanto que a porta do forno, ele não fechava mais. Para fechar, meu pai teve que pegar um aramezinho. A gente improvisava, pegava o arame, aí dava um nó no treco que acende, sabe, o fogo. Pegava assim, dava um nó para a porta ficar fechada. Porque não fechava mais a porta, entendeu? Não era todas as bocas que funcionavam. Então, assim, fogão, eu comprei um fogão novo. A geladeira da casa dos meus pais hipercongelava. O congelador congelava embaixo do congelador. É uma parada meio louca aquilo ali. Comprei uma geladeira nova. Comecei a reformar a casa. Eu acho que tem umas fotos bem legais aqui para mostrar para vocês. Eu comecei a reformar a casa. Eu comecei colocando parte elétrica. Eu comecei a colocar piso. Comecei a botar forro. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa foto. Bem legal essa foto. Peraí. Aqui. Ó, eu comecei a botar forro. Essa lâmpada não existia no meio, ela era mais ou menos um canto aqui da parede. Comecei a colocar interruptor. Você vê que a casa era tão simplesinha que a bucha era atrás do negócio, né? Aí eu comecei a colocar essas coisas, né? Aqui um quarto, forro. Eu tirei foto, ó. Teve que abrir a parede para puxar um tubo amarelo que vem para trazer os fios aqui. Comecei a... Gente, isso aqui para mim era chique, tá? Chique, para mim, interruptor branco, só tinha casa de rico, filho. Eu pude comprar. Ó, na época, eu acho que era um negócio desse aqui, uns 2 e pouco, gente. Imagina você comprar uns 50 desse aqui. Eu não tinha dinheiro para essas coisas, entendeu? Eu comprei, cada um é um valor, entendeu? Se é 2 assim é um valor, se é 2 assim é um valor, se é um só é um valor. E aí eu comprei vários. Ó, vocês estão vendo como era? Caraca, que eu não tenho foto da cozinha. Aqui. Vocês estão vendo? Preto. Meu pai que pintou, tá? Para deixar menos desgraçado, porque na época que pintaram de branco, como chovia muito e corria água aqui, ficou bem feio. Comecei a botar piso. Isso aqui não é barato não, viu? Comecei a botar piso, botei piso na cozinha inteira. Tanto que se vocês assistirem o vídeo da minha história de novo, vocês vão ver que tem um cenário que eu estou sentada numa mesa aqui, tem esse fundo, e aí tem um outro cenário que parece que fica até mais iluminado, inclusive. Onde eu estou sentada exatamente aqui numa outra mesa e tudo está de piso. Tudo. A cozinha inteira de piso. E aí as coisas foram melhorando. Como assim que eu virei black, eu assumi o carro do meu pai. A prestação do carro do meu pai é R$930. Eu vou terminar de pagar julho desse ano. Eu já estou há 3 anos pagando R$930 todos os meses só de prestação do carro do meu pai, porque é debitado na conta direta do meu padrinho, então não podia falhar. Para meu pai pagar aquele dinheiro era... Olha, isso, e até isso estava causando uma estremecendo na relação entre meu pai e meu padrinho, que são irmãos, assim, muito amigos, porque às vezes o meu pai não tinha dinheiro. Não tinha R$930 para dar na conta, e dava pingado, 200, 300, 400, aí tirava do salário do meu padrinho, aí meu padrinho se apertava. Desde agosto de 2020, nunca falhei. Todo mês eu deposito na conta do meu padrinho R$930, já faz 3 anos que eu faço isso, desde a época que eu era uma black centinha, inclusive. Eu trabalhava por conta própria, sozinha, forever. O que eu ganhava era o que eu produzia apenas. Eu já tinha assumido o carro do meu pai, e aí eu comecei a fazer essas coisas. E aí, no início de 2021, foi quando eu fui aprovada a franquia. Eu tinha um sonho para realizar, meu sonho era morar no apartamento. Eu sonhava morar no apartamento, num condomínio bacana, aquele condomínio assim, porra, top da galáxia. E aí eu fui realizar meu sonho. Eu procurei algumas fotos do apartamento que eu tivesse, só que as fotos estão bem isoladas, assim, não dá para ver o apartamento. Então eu peguei a foto do anúncio, para vocês verem que tá igualzinho. Eu aluguei ela toda mobiliada, não mudou nada. Peguei do anúncio, para vocês não terem dúvidas do apartamento. Eu aluguei um apartamento desse aqui, ó. Eu morava aqui, final de 2020, aí a coisa melhorou, ficou mais bonitinho, pintei, ficou bem bonitinho. Inclusive, tem até uma outra foto aqui, ó. Tô bem ágil nas fotos, hein? Calma aí. Tô rápido no gatilho aqui. Aqui tem uma foto aqui que mostra como aquele corredorzinho ali que tava todo feio, assim, de cimento. Ó, pintei. Eu falei assim, gente, eu quero um cinza meio azulado, assim, tem bem cara de rico. Aí pintei a parede, o piso, botei bem bonitinho. Tá vendo?
Deixei a casa toda lindinha. Arrumei a casa. E fui lá realizar o meu sonho de morar em apartamento. Aí eu me mudei em março de 2021. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais. Falei, tchau, amo vocês, mas tô indo. Aí eu fui morar no apartamento. Deixa eu mostrar aqui a foto do apartamento de novo para vocês. Ai, cadê? Aqui, pronto. Esse foi o apartamento. Aqui a foto é meio ruinzinha, mas essa foi exatamente o apartamento. E nós fomos os primeiros inquilinos, eu e o Pedro. Aqui é a sala. Eu participei de muitas aulas aqui, ó, nessa mesa. Aqui é o quarto. Cozinha. Eu aluguei exatamente ela assim. Gente, isso aqui para mim é coisa de milionário, viu? Negócio espelhado, preto, digital. Todos criam essa porra aqui. Tinha até medo de tocar. Falei, caralho, se eu quebrar essa merda. Aqui, máquina, mesa, varanda. Dava para ver Salvador, dava para ver o nada aqui. É muito alto, acho que era 21º andar do prédio. Aqui. Não sei se tem alguém aqui que é próximo a mim que foi no apartamento. Eu tenho uma Black, que é a Kelly, que ela foi. Diego foi. Diego, inclusive, postou foto com o príncipe no sofá dessa casa, na inauguração. Quando ele veio para cá, para Salvador, ele conheceu aqui. Ele fez uma reunião com os monstros, inclusive, daqui. Eu lembro disso. Quarto. Esse foi um apartamento. Comecei a morar aqui e eu falei, cara, eu não quero nada menos do que isso na minha vida. Só que qualidade de vida não é só moradia, né? Muita coisa mudou também. Por exemplo, eu tenho diabetes desde os 15 anos, galera. Diabetes mesmo, tá? Não é pré-diabetes, talvez é diabetes mesmo. Eu tomo insulina todo dia, né? E aí, por isso que, inclusive, eu como muito. Porque não é porque eu como muito, não. Porque eu como de 3 em 3 horas. Eu tenho que comer certinho, senão eu posso passar mal aqui. Eu como certinho, 3 em 3 horas eu tô comendo. 3 em 3 horas eu tô comendo. O povo fica me zoando aí. Eu vou ter que comer essa merda, senão meu açúcar vai lá pra baixo. Não posso arriscar. E aí, desde os 15 anos, para ferir glicemia, a gente tem que ficar furando dedo, entendeu? Toda hora, ainda mais a minha diabetes que é o tipo 1, é toda hora tem que furar antes de comer, depois de comer. Qualquer coisa que eu sentir uma dor no pescoço, eu tô ferindo a glicemia. É nesse nível. E meu dedinho, ele já era até calejado, sabe? Durinho, de tanto furar. Eu já furava há 10 anos furando dedo todo dia. Então ele era calejado. Tanto que quando eu furava, eu tinha que apertar para ver se a porra do sangue saía. E existe um aparelhozinho, esse aqui que eu uso, tá vendo? Que é muito caro. Eu sempre soube da existência desse aparelho, mas o governo não dá. O governo não dava isso aqui. É muito caro. Só tem quem tem dinheiro. E aí eu realizei meu sonho, eu comprei isso aqui. Vocês estão vendo aqui, mas eu tirei uma foto na época que eu fui mostrar para o Flávio. Eu joguei no grupo de Blacks, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu usei o aparelho. Eu estava no apartamento, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui. Tem um microfone aberto aqui, peraí. Tá vendo essa parede? Olha eu aqui, ó. Aqui. E aí eu comprei. Isso aqui é um Libre. Isso aqui é R$300, só funciona durante 15 dias. De 15 em 15 dias eu compro esse aparelho aqui. Eu te descarto e coloco um novo. Para mim isso é qualidade de vida. Eu nunca mais precisei ficar furando dedo. Eu pego o aplicativo no celular e eu passo aquele lei. A glicemia. Isso para mim é qualidade de vida. Eu nunca vou poder fazer uma coisa dessa. 600 pau por mês para comprar um Libre. Mas foi uma coisa que eu pude fazer. Pude realizar com matrícula. Eu só fiz as contas. Eu pensei, ó, quantas matrículas eu preciso para poder ter isso aí? Não precisar mais ficar furando meu dedo. Quantas lives? Não, na época não tinha live, viu? Ainda não. Era só o homem. Quantos UOL eu precisava fazer para ter um Libre? X UOL. Então, eu vou fazer X UOL só para comprar o Libre. Eu anotava. Libre, X UOL. Aí eu fazia X UOL, Libre pago. Era nesse sinal, era assim, era nesse estilo. E aí as coisas foram acontecendo, eu realizei outros sonhos também. Fora outras coisas, tá, gente? Desde que eu comecei a ganhar dinheiro ali em 2020, eu comecei a pagar médico para minha mãe, porque minha mãe precisava de uma especialidade que o SUS era muito difícil. Era tipo assim, você marcava uma consulta, conseguia aquela especialidade 3, 4 meses depois. E ela precisava com muita urgência. Então, eu comecei a pagar o médico da minha mãe. 500, 600, 700 reais, especialidade, exame, teve que fazer ressonância dos 2 joelhos, 2 punhos, dos 2 ombros, do corpo inteiro, ressonância, cara, caraca, eu não tinha cartão de crédito, de limite alto, era o Nubank com meus 400 reais, era tudo no debitão, então para isso eu tinha que trabalhar mesmo, bastante, para ter dinheiro, então assim, muitas coisas eu fui fazendo, uma coisa muito simbólica, que eu pude fazer, inclusive para mim foi muito simbólico, eu levei meus pais para o cinema, assim que abriram, né, os cinemas,
a pandemia, não a pandemia, na verdade o isolamento foi melhorando o cenário do isolamento, já estava abrindo o cinema. Eu levei meus pais para o cinema. Meus pais já não iam para o cinema há muitos e muitos e muitos e muitos anos, muitos anos. Eu só ia para cinema, assim, uma vez ou outra, quando não tinha jeito, entendeu? Ah, vou passear, vamos para o cinema. Não tem o que fazer, vamos para o cinema. Mas era aquela coisa assim, vai no cinema, mas não compra pipoca. Vai nas Americanas e compra batatinha mais barata, entendeu? Até hoje eu faço isso, mas tudo bem. Mas assim, eu não ia fazer isso com meus pais, entendeu? Na primeira vez. Então, eu levei meus pais ao cinema, paguei pipoca, refrigerante, baldão, levei eles. Para mim foi muito simbólico, eu não tinha condições de fazer isso por eles. E eles já não iam para o cinema há muito tempo. Olha a máscara aqui, ó. Isso aqui foi em maio de 2021. Por aí, mais ou menos por aí. Minha mãe ainda ficava de pé, estava bem inchada por conta dos corticoides. Mas isso aqui foi uma realização que a matrícula me deu. Aí eu conheci o Flávio. Conheci o Flávio em julho de 2021. Isso, para mim, foi uma grande virada de chave na minha vida, porque estar com ele presencialmente realmente foi um choque de realidade, porque eu podia entender exatamente onde é que eu estava. Eu não estava aqui de passagem, velho. Olha o Diegão aqui, ó. Não estava aqui de passagem. Eu estava aqui para uma coisa boa. Se eu estava ali com um grupo seleto, é porque eu estava no lugar certo. E aí outras coisas foram acontecendo. Em 2021, eu comprei meu primeiro carro. Meu primeiro carro. Eu sempre tive vontade de ter um carro. Sempre. Era uma coisa que eu queria tanto ter meu carro um dia. Era um sonho ter um carro. Só que, na minha realidade, o carro que eu iria ter era um Celtinha ali, velhinho, que eu ia comprar. E tá tudo bem. Era um carro que é lindo. Mas meu primeiro carro foi um carro novinho. Foi entregue na porta da minha casa, que eu morei no apartamento, novinho, cheirosíssimo. Meu primeiro carro, inclusive, eu tenho ele até hoje. Tem 2 anos, né? Até hoje. 2 anos que eu tenho esse carro. Meu primeiro carro, eu peguei logo um carro no estilo que eu gosto. Carro alto, carro grande. Aí eu já estava me comprometendo, né? Prestação do carro de painho, prestação do meu carro, né? Não tinha como fugir mais do PTL, tinha que trabalhar. Nessa época aqui, já tinha live, a coisa melhorou, já tinha começado a ter live. Comprei meu primeiro carro. Final de 2021, eu comecei a procurar uma sala para alugar, para ter escritório. Um ano depois, eu ter virado black. Eu era black um ano atrás. Um ano depois, eu estava olhando sala para alugar. Sala, eu rodei várias salas, inclusive quem me ajudou a encontrar aqui a sala foi uma Blue, dos Aliens, não sei se ela ainda está no WSP. Ela é daqui de Salvador, me ajudou a encontrar uma sala, ela conheceu a sala e tudo mais, que ela me ajudou a encontrar. Então, eu comecei a procurar sala para alugar, para abrir meu primeiro escritório, gente, sendo que há um ano anterior eu estava desempregada, morando numa casa sem piso. Eu assinei meu contrato de franquia, conheci o André Cardoso, pessoalmente. O André é um dinossauro aí da Wise, ele já tem também 29 anos, foi a segunda matrícula da WhatsApp, foi do André. A primeira foi do Edio, a segunda foi do André. Eu almocei com ele, assinamos o contrato de franquia, né? E aí eu encontrei a sala. Simbolicamente, a sala não tinha porra nenhuma, igual a minha casa. Então, eu comecei do zero, botei piso, forro. Aqui eu trouxe meus pais para conhecer a sala, já estava toda o piso, já estava levantando. Aqui já estava ficando pronto. Olha que coisa linda. Muito fofinho, né? A casa. Aqui eu não sei o que é. Ah, sim! A casa não, perdão. Aqui é o escritório. Ó, forro. Vocês estão vendo? Botei forro. Coisa foi melhorando. O escritório é o que é hoje, né? E aí, no início de 2022, eu me mudei de novo. Fui morar numa casa, num condomínio fechado. Uma casa com piscina privada, muro, dentro de um condomínio fechado, a 200 metros de uma praia, que é Príncipe, tomando um solzinho. Com 3 suítes, uma casa muito bacana, grande. Realizar outro sonho. Meu sonho era morar numa casa também, eu realizei esse sonho. Morei nessa casa ao longo de 2022, eu me mudei agora, em março de 2023, mas eu morei numa casa muito bonita. Eu procurei umas fotos da casa, mas eu não achei fotos que mostrassem a casa. Eu tinha essa, que dava para ver um pouquinho o cenário ali da varanda, da piscina, mas eu morei nessa casa. E aí,
a menina de junho de 2020, que morava numa casa sem piso, sem forro, tava sem dinheiro. Hoje subiu no palco, recebeu prêmio. Para quem não sabe, o time Acarajé ficou em primeiro lugar na temporada passada, como time, né? Como time de franquia. E o time Acarajé também ficou no top 3, ficamos em terceiro lugar da EdTech. Então, a gente trouxe para casa aí 2 troféus, um de terceiro lugar e um de primeiro lugar. E rolou aquela situação, eu gosto tanto dessa foto, subi no palco aqui. Aqui em terceiro lugar, o time Acarajé, estou aqui com o meu time, eu e 2 pessoas. Olha que legal, gente, o time de primeiro lugar é isso aqui, mais várias outras pessoas. Isso aqui é só gerente, tá? Só gerente, de Priscila. O outro time aqui também, que é bem maior. O meu time da EdTech subiu no palco. Foi só nós 3 aqui, ó, nessa ponta. A gente não tinha mais ninguém. Agora que a gente está com 3 pessoas a mais, mas só tínhamos nós 3. A gente subiu no palco, uma terceira melhor franquia de EdTech e em primeiro lugar na WSP. Domingo eu levei minha mãe para almoçar. Minha mãe não anda mais. Por hora, está previsto fazer cirurgia agora em junho. A previsão, já passou pelo anestesista. Com fé em Deus, ela vai fazer essa cirurgia finalmente, botar um aparelho no joelho, um negócio meio complexo para ver se volta a andar. Vai voltar a andar com dificuldade, mas minha mãe não anda. E aí, no domingo, mesmo com tudo, gente, com tudo que tem que fazer, no resumo da ópera, todas as minhas conquistas, tudo que eu faço, tem muito a ver com compromisso com as pessoas que eu amo, sabe? E no domingo tinha acontecido várias coisas que eu abri, inclusive, para os Blacks. Meu pai passou mal, teve várias situações, mas eu não deixei de levar minha mãe para almoçar. Eu carreguei minha mãe da cama, botei ela na cadeira, da cadeira no carro, do carro da cadeira. Saiu só eu e ela. Não saiu eu, ela e alguém. Foi eu e ela. Então, eu carreguei ela da cama para a cadeira, da cadeira para o carro, do carro para a cadeira. Fui passear com ela e falei, mãe, escolha onde você quer almoçar. A gente almoçou num lugar bem bacana. Fomos almoçar um pouco tarde, por isso que estava vazio. Ela escolheu o que ela quis. Ela disse que já tinha muitos anos sem beber uma cerveja. Minha mãe nem bebe cerveja, mas estava com vontade. Eu falei, garçom, pega o melhor. Aí tirou uma fotinha dela aqui, ó, bebendo a cervejinha dela. E sabe por que é legal? Porque assim, eu pude levar ela para almoçar para um lugar bacana, ela beber a cerveja que ela queria, e ficar feliz do que ela queria. Eu não contei moeda, não fiquei fazendo conta, entendeu? O cara trouxe a conta, para vocês terem noção. Nosso almoço, coisa assim, deve ter dado quase R$400. Ela me deu, eu olhei assim, por olhar mesmo, para educação, eu falei, moço, toma, no crédito. Não fiquei contando moeda, não fiquei, ai, mãe, vamos ali, PF. Não, isso aí, sem contar moeda. Um dia, mas mesmo assim eu pude realizar isso para ela. 3 anos atrás eu jamais poderia fazer isso. Mas eu consegui fazer isso por ela. Tem umas conversas bem... Só para a gente encerrar, que eu me prolonguei, eu falei para vocês que eu tinha feito. Mas vamos lá. Tem umas fotos, uns prints de conversa minha com o Pedro, bem simbólica, que ele conseguiu pegar do histórico dele, printar para mostrar. Tem uma que eu tô caçando, eu ainda vou achar esse print para mostrar para vocês. Deve estar em algum lugar aí, no grupo de alguém. Mas só para vocês terem a noção, deixa eu explicar essa conversa aqui para vocês. Esse é o print do celular dele. Então, o cinza sou eu, o azul é ele. Isso aqui foi 21 de junho de 2020, 10 dias depois do Showtime. Eu tinha feito uma matrícula, ele tinha feito umas 3. Beleza? Eu não tinha conquista nenhuma, ele 0. Eu desempregada e ele sem poder dar aula. Ele é professor de karatê. Eu precisava de um carregador. Aí eu comprei um carregador original no Mercado Livre, botei no meu cartãozinho de R$400 do Nubank. Só que eu não lembro o valor do carregador. Mas sei lá, vamos dizer que foi R$100. Beleza? E eu falei para ele assim, pô, eu tô preocupada, eu parcelei 5 vezes, eu espero conseguir pagar tudo. E aí ele botou, tem juros? Meu Deus, e se não conseguir? Quem vai pagar? KKKKK. Ele quis dizer, tipo assim, como é que você vai conseguir? Pô, tá doida? Você tem que conseguir.
E eu falei, cara, se eu não conseguir, eu vou vender coisas. Aí eu já estava pensando em vender minhas roupas, fazer um bazar, para ter dinheiro para pagar, nessa linha. E aí o Pedro botou assim, que pensamento para quem vai estar ganhando 6 mil, 10 mil reais. Isso aqui eu não era Gold, Black. Pedro não tinha nem batido estrela, tá, gente? Não tinha nem caso comprovando que isso aqui dava certo. Foi a primeira turma. Era mato puro. Mas você vê como ele era tão comprado com o Flávio, tão comprado, que ele falou isso aí. Olha a data aqui, ó. 21 de junho de 2020. Para quem vai estar ganhando 6 mil, 10 mil, tá chorando, cara de 100 reais, tipo assim que ele quis dizer, né? Deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui. Ah, a mesma conversa, tá? Eu acho que é a mesma conversa. Não. Mas foi no mesmo dia. Então deve ter sido essa linha, a conversa. E eu botei, tô com medo, amor. Ele de quê? De não vender. Eu falei exatamente isso. 21 de junho de 2020. Tô com medo de não vender. Olha o que Pedro falou. Eu repito a vocês. Isso aqui foi 10 dias depois do Showtime. Nem eu nem ele tinha estrela. Nem eu nem ele parecia top 10. Nada disso. A gente estava bombando matrícula, não. Era uma matrícula minha, 3 dele. Nessa parte aí. É só isso aí. Ele botou, oxe, vida, meu Deus, viu? Constância, uma hora vai sair. Não pode desistir. Nem começamos direito. Realmente levamos mais não do que sim. Mas não podemos ficar lamentando. Não temos tempo para isso. Parte para o próximo. Sei lá, ele era muito comprado com o Flávio, gente. O Flávio falava isso aqui, entendeu? Ele comprou isso aqui. O Flávio falava isso, exatamente isso aqui. Toda a aula o Flávio falava isso aqui. Isso aqui era porque eu enrolava para começar a trabalhar, tá vendo? Ele meio que me perguntava, e aí, já começou? E tal, e eu ficava falando, eu tenho que lavar banheiro, lavar príncipe, lavar cabelo, sim, já fez alguma ligação? Ó, meu líder. E aí, já fez alguma... Ó, quando teu líder chega, e aí, meu filho começou, aí você tá lavando roupa, arrumei o quarto, limpei príncipe, aí teu líder tá, e aí, cara, já fez alguma ligação? Eu vou começar às 14. Não fazia porra nenhuma, gente. Nada. Nada. Isso aqui é isso aqui chama-se desculpa, enrolação, para não começar a ligar cedo. Nessa época aqui, eu era uma proteladora nata. Olha a data aí, ó. Imagina, ligar 2 para parar 5. Eu queria o quê da vida? E ele me puxando todo dia. Aquele líder que não desiste de você, era ele. Bora, começa mais cedo. Ele era assim. E hoje, o Flávio, ele falou lá na aula, né? Não, quanto você está ganhando e tal. Eu sou muito pé no chão, tá, gente? Não tem essa história de, tá ganhando, tá rica. Não tô rica, não. Não tô nem no chulé de onde eu quero estar. Não tô. Primeiro que eu não formei um franqueado ainda. Então, não tô lá ainda. Não tô onde eu quero estar. Segundo, que assim como eu fiz aquelas 5 matrículas naqueles 2 primeiros dias, eu queria mais, eu quero mais. Dá pouco ainda, eu quero mais. Dá para fazer mais? Pô, eu quero mais, então. E isso aqui é só o começo. Só o começo. Sabe quando o Flávio falou assim, você está no começo do nível 2? Eu fiquei feliz com aquilo. Eu estou no começo de uma outra coisa nova. Quanta coisa tem para se descobrir ainda? E que vale a pena. Isso aqui tudo que eu contei para vocês em 50 minutos, 1 hora, só tem 3 anos, gente. Não tem 10 anos, não. Só tem 3. 3 anos. Vai completar 3 anos ainda, porque estamos em maio. Nem o dia 12 de junho ainda veio para formar 3 anos de Showtime. Vai fazer 3 anos ainda. 3 anos. Imagina daqui a 3 anos. Imagine daqui a 3 anos. E eu trouxe essas conversas, esses prints, para vocês verem que eu fui uma blusona também um dia, que não produzia, que tinha medo de não vender, que tinha medo porque eu tinha conta para pagar, que não era constante, que eu tinha meus complexos, que eu não bombei de primeira, mas tinha alguém me lembrando todo dia que era só perseverar. Hoje você tem, não é uma pessoa, você tem várias. Você tem a obrigação moral de perseverar. Você tem a obrigação moral de não desistir. E se eu conseguir, vocês conseguem também, pô. Tem nada de especial entre mim e vocês, entendeu? Tem nada de especial em mim que vocês não tenham. Tem a persistência. Até quando eu não queria, tinha alguém persistindo por mim. E eu abracei aquilo que a pessoa lutou por mim. Nesse caso foi o Pedro. Pedro foi o meu agente que me recrutou, o cara que me perguntava todo dia, já tá na salinha, entendeu? Bora começar, vem pra salinha! Era ele. E se não fosse por ele, talvez eu não estivesse aqui também.
Então, é só para te lembrar que se eu posso, vocês podem também. Beleza? Aí, amiga. Maravilhoso, né, gente? Muito bacana, né? Nossa, a gente não cansa de ouvir essa mulher falar também, a história dela sempre inspira. Nos meus recrutamentos, basicamente, é vídeo da Thay para cá, vídeo da Thay para lá e de alguma outra pessoa. Cara, ó, sensacional. Eu até falei para a Thay, gente, que imagina se não existisse a WSP na nossa vida, cara. A gente nunca teria se encontrado. A gente, com outras pessoas aqui nesses eventos e tudo mais, a gente nunca teria cruzado os caminhos, sabe? Então, cada vez que a gente se conecta, que a gente está aqui, que a gente forma uma amizade, uma aliança, é sempre uma via de mão dupla, gente. Sempre fica um pouquinho da Thay com a gente com a Thay, sabe? Vice-versa, é sempre assim. E como temos pessoas extraordinárias aqui dentro, você nunca vai para baixo, você sempre vai subir, você sempre vai estar crescendo. E essa é a maravilha desse trabalho aqui também. Olha só a transformação que ela teve, você vai ter também. Basta você persistir, beleza? Gente, estouramos o tempo aqui, não vamos ter área exclusiva hoje, tá? Nós prometemos uma área bombástica para a semana que vem. Valeu a pena, né, gente? Pela história aqui da Thay, por tudo que ela compartilhou com a gente, Vocês né? gostaram? Vocês gostaram? Do coração, vocês gostaram? Eu gostei. Demais! Demais. Valeu. História muito humana, Thay. Viu Já só? faz- Valeu a pena, né? Abrir Eu para sempre todo choro. mundo, Não tem para jeito. estar aqui compartilhando, né? Então, vocês conheceram um pouco mais da Thay, além das aulas ao vivo, tá? Então, nunca percam esse Tropa de Elite, gente. A gente sempre faz algo muito especial para vocês. E cumpram aquele ingresso, tá? Agora a gente abriu porque valia a pena, muito a pena, né? Mais pessoas terem esse acesso. Mas o ingresso é sempre uma matrícula, né, Thay? E hoje a gente precisa arrebentar. A gente precisa arrebentar para você também chegar nessa transformação que a Thay teve. E a gente está aqui para te ajudar nisso, gente. Cada técnica que a gente faz, cada reunião, cada fala, nada é em vão. Tudo está sendo construído para o seu sucesso, tá? Então, um dia vai ser você aqui no Tropa de Elite contando a sua história também. Gente, isso é extraordinário. Então, vamos arrebentar hoje? Sexta-feira, sextou, com energia, com alegria, com ânimo. Quando você estiver ali meio cabisbaixo, bota essa música do Tropa de Elite para te animar. Só de começar a tocar lá o batuque e tal, já dá uma alegria, né? Uma energia aqui para gente. Então, toca a música e vai para o próximo, até você conseguir. O Flávio sempre disse isso para a gente desde o iniciozinho. Inclusive, a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu extraí essa primeira coisa que valeu por tudo. Ele disse: o segredo do sucesso é o até você conseguir, até você fazer a tua primeira matrícula, até você fechar o teu primeiro terço, a sua estrela, até você chegar à franquia, até isso, até aquilo, sempre é no até. Por quê? Isso te faz persistir até você conseguir, tá bom? Então vamos arrebentar hoje? Só para finalizar também, vou deixar uma palavrinha para vocês. Todos os dias, gente, só para vocês entenderem um pouquinho da minha cabeça, tá? Todos os dias, seja dia bom ou dia ruim, eu sempre estou pensando no que eu posso fazer por eles, entendeu? Eu sempre tô, gente, eu sou uma pessoa que por exemplo, estou planejando meu final de ano, eu incluo meus pais nesse objetivo, sabe? Olha, o que eu vou fazer fim de ano? Eu estou incluindo eles nessa. Eu estou incluindo, o que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de poder dar, eu gosto de dar presente, eu gosto de dar carinho, eu gosto de, sabe? Eu sou uma pessoa que se eu pudesse, eu abraçava o universo. Se eu tivesse, eu acho que mais mãos, eu estava abraçando. Eu sou assim. Então, para mim, não tem tempo ruim para fazer, não. Eu tive minha fase ruim, tive, como todos aqui. Se não tiveram, vai ter. Ou estão tendo. Mas quando eu compartilho a minha história com vocês, não é me gabando ou coisa do gênero, é só para te lembrar que você tem que entender que se alguém conseguiu, você também consegue, pô. Eu não sou uma pessoa distante da tua realidade, muito pelo contrário, eu ainda tô muito perto da sua realidade. Eu ainda estou muito perto disso aqui, ó. Muito. Não tem nada distante, não tem nada absurdo. Eu sou um ser humano igual, não tem nada, muda em nada. Eu só sou uma pessoa que perseverou um pouquinho mais. Por um pouquinho mais de tempo.
Só isso. Qual é a diferença minha ainda, Thay? Uma pessoa que perseverou por mais tempo e com mais força, entendeu? Uma pessoa que, mesmo nos dias ruins, continuou, seguiu. Aí você tem que botar na tua cabeça. Talvez você não começou a tua semana bem como você gostaria, mas você pode terminar com ela muito melhor. Lembre-se dessas coisas, ó. A foto das pessoas que eu amo aqui bem pertinho de mim. Tem Flávio. Eu nem segui, hein? Mas venhamos, convenhamos, gente. Hoje eu sou apaixonada por esse homem, assim, no sentido mais puro, entendeu? Tenho admiração, respeito, carinho, gratidão que não cabe nessa reunião. Eu ia passar mais 1 hora falando sobre isso. Mas tem ele aqui, tem Príncipe. Eu tenho que trocar essa foto, porque eu já tenho uma filha, né? Tenho uma pena. Pedro, Batalha Santo Pedro, meu pai. E meus pais estão aqui, entendeu? Então, todos os dias eu tenho que lembrar, eu preciso lembrar do porquê que eu tô aqui. Por isso que é bom, às vezes, contar essa história, porque não tem 10 anos que eu morei na casa sem piso, não. Tem 3. Tem 3. Passa muito rápido. E se eu vacilar, eu posso voltar para lá, entendeu? Se eu sair do caminho, eu posso voltar. E eu não quero. Eu quero sempre mais, eu quero sempre melhor. Desejo isso para você também. Comece hoje, como eu comecei naquele dia, decidida, só tirar a bunda da cadeira quando eu fizesse uma. Só vou tirar a bunda da cadeira quando eu fizer uma. Nem que eu tenha que falar com 500 pessoas. Foi o que eu pensei. Só isso. E fui. E fui. E fui. É tua hora também de dar esse basta, entendeu? Tem uma frase que o Caio falou, eu não sei se eu vou falar exatamente a frase, mas foi algo assim: não se trata de quantas vezes você diz bora, mas se trata de todas as vezes que você diz basta. Basta, não é só bora, chega. Agora chega, é minha vez. E eu vou fazer valer. Façam valer. Façam valer. Escrevam a história de vocês, porque quando vocês menos esperarem, vocês vão estar contando também. Eu também não esperava, não. Beleza? Bora, amiga! Bora, vamos para cima. Hoje na salinha todo mundo do Exército, tá, gente? Um beijo para vocês, um abraço. Até o próximo TEV. Tchau! Tchau!